pouquinho de interpretação textual hoje? Então, bora lá. Hoje nós vamos trazer algumas dicas de interpretação de texto, especificamente sobre questões do Enem, né? Nossa, tem gente que fica apavorado, né, diante das provas, das questões do Enem aí. Mas vamos, nada de pavor, não criemos pânico, como dizia o Chapolin Colorado, né? Nós vamos trazer aqui algumas dicas que podem ajudar muito, ok? Alguns talvez podem ficar assim, poxa, mas essas dicas elas são difíceis, eu não estou conseguindo, né? Se fosse na hora da prova eu não conseguiria fazer isso, por isso nós estamos aqui com antecedência para você já ir estudando, tá? Então, se tiver alguma dica aqui que você não domina bem esse conteúdo, dá uma parada, estuda esse conteúdo, domina, não passa para frente deixando essa lacuna, porque pode e vai fazer toda a diferença na hora de você responder as questões, tá certo? Então, a primeira dica é o seguinte, a gente precisa identificar a teoria por trás de cada questão. Eu até vou colocar logo aqui o exemplo que eu trouxe para vocês, que é uma questão do Enem de 2019, né? Muitas questões do Enem trazem o que a gente chama aqui de teoria por trás da questão, nessa primeira frase do enunciado. Eles trazem uma introdução para a gente, né? Eles contam para a gente assim, mais ou menos como é que vai ser o assunto que vai ser abordado ali. Então, é importante a gente né, identificar e sacar. Aqui especificamente, principalmente, aliás, sobre a função textual, tá, pessoal? Cada texto, que inclusive é o que está falando aqui pra gente, todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso na sociedade. O que está dizendo aqui pra gente? Está dizendo pra gente o seguinte, que todo texto que a gente encontra em circulação na nossa sociedade, quer seja escrito, que alguém fale, por exemplo, uma receita que um passou para o outro, a bula do remédio, uma notícia que eu ouvi, um caso que alguém me contou, o discurso de um advogado ou de defesa ou um promotor dentro do julgamento, enfim, não importa o texto, né? Independente do texto que a gente está ali, né, diante dele, sabe? Ele tem um uso na sociedade. E as características dele vão ser justamente por conta desse uso, tá? Então, é importante a gente saber de tipologia textual, a gente saber de sequência textual, a gente saber a função do texto, tá? Então, se você não sabe ainda sobre as coisas que vão estar aqui nesse enunciado, é de extrema importância que você pare um pouquinho, pesquise e estude a respeito, porque isso vai te ajudar muito na hora de responder as questões, tá? Então, aqui está dizendo pra gente, vou até colocar aqui as alternativas aqui pra gente, tá? Porque aqui está pedindo pra gente, né? Tá contando pra gente que os textos têm essas características, né? Que o constituem, né, os elementos que o constituem são as características, né? Esses elementos, eles vão trazer para a gente a função desse texto, né? A receita lá, por exemplo, ela tem a função de nos ensinar a fazer um alimento qualquer, né? O discurso de um advogado de defesa tem o objetivo de defender o seu cliente, né? Ao passo que o discurso do promotor tem o objetivo de acusar o réu, né? Assim como a bula de remédio tem informações para nos esclarecer sobre como usar, o que fazer e o que não fazer com aquele medicamento e assim por diante. Então, a questão é a seguinte, olha, a letra de canção, que aqui é o Blues da Piedade aqui, é uma música do Cazuza, é um trecho de uma música do Cazuza chamado, né, Blues da Liberdade. Então, essa letra de canção aqui, ela se identifica com o gênero ladainha. E aí, tá afirmando pra gente, tá? Que a música, ela se identifica, ela parece com a ladainha. E ela se parece essencialmente pela utilização de uma dessas sequências textuais aqui. E aí é o seguinte, você, nesses exatos momentos, presta atenção que está falando aqui, ó, dispositivo, por discorrer sobre um dado tema. Então, nós vamos prestar atenção no que está falando de dispositivo aqui na letra A, de narrativo que está falando aqui na letra B, injuntivo na C e assim por diante. E não aquilo que a gente aprendeu em algum lugar. Você pode ter aprendido com o melhor professor do planeta, mas na hora da prova você vai se ater a essa situação aqui, tá? Então, aqui, como é que nós vamos identificar a teoria por trás, né, da questão aqui no caso? De acordo com essas setinhas, esse vermelhinho que a gente colocou aqui. A gente precisa
comparar os gêneros aqui, o gênero música com o gênero ladainha, né? Para ver qual sequência aqui que vai fazer essa ponte entre os dois. É isso que a gente tem que fazer, tá? Para isso, a gente precisa entender qual que é a função textual da ladainha, né? Quais são as características desse gênero ladainha. A ladainha é um texto que geralmente ele é falado, raramente a gente vê assim escrito, né? Às vezes ele é mais espontâneo. É um texto usado muito principalmente pelos católicos, né? No momento de oração, em que eles fazem uma súplica X, né? E aí, as características parecidas com o blues da piedade aqui é essa repetição, né? Lá na ladainha eles falam assim, Santo fulano de tal, rogai por nós. Maria concebida sem pecado, rogai por nós, né? Eles citam lá os motivos dessa rogativa e aí eles pedem, né? Eles suplicam, rogai por nós, etc e tal. Quem faz, né? Quem usa, quem tem um texto que pede que alguém rogue por si, né? Ou por um grupo de pessoas, qual que é a intenção, qual que é a função disso? Né? Vamos pensar por aí. Tá? Qual que é a função de alguém que faz um pedido a um ser transcendental que ele respeita, que ele entende como um ser que está numa condição melhor do que a dele que vai ajudar, né? E olha no Blues da Piedade do Cazuza que ele fala assim, vamos pedir piedade, Senhor, piedade para essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade. Aí é como se fosse um coro, né? Da mesma coisa do rogai por nós, né? Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Percebem ali a semelhança? Tá, então, essa semelhança dessa rogativa, ela está essencialmente como que ela se dá? Pela exposição, porque eles estão discorrendo sobre um dado tema, é porque eles estão falando do mesmo tema, eles estão expondo, explicando um tema, é pela narrativa, porque eles estão contando, né, alguma coisa através da apresentação de uma cadeia de ações, é isso? Tem uma ação atrás da outra, é isso que está acontecendo? Ou é pela sequência injuntiva, né? Pela injunção, porque eles estão chamando o interlocutor a participar, a fazer aquilo que eles desejam que aconteça. Ou pela descrição, que eles estão escrevendo ali, que eles estão enumerando características de um personagem. Ali na ladainha tem um personagem que tem suas características enumeradas, assim como na letra do Cazuza aqui. Ou pela argumentação, que eles incitam, que eles chamam o leitor para tomar uma atitude diante de alguma situação. Bom, quem falou aí a letra C, parabéns, é a letra C. Talvez a gente confundiria com a letra E, porque a gente argumentação para convencer o outro de alguma coisa, mas se a gente prestar bem atenção, o que a música e a ladainha fazem, é aqui, né, nesse caso aqui, tá pedindo, né, que o interlocutor participe. O interlocutor é quem? É tanto o pecador, né, aquele que faz uma coisa ruim, quanto a quem a gente pede socorro. No caso da música é o Senhor, né? Imaginemos Deus ali, né? Ai, tem piedade, né? Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, né? Piedade de quem? E que esse interlocutor também, tipo assim, ele se manca, ok? Mais um exemplo aqui para a gente do mesmo assunto, identificar a teoria por trás da questão. Nós temos aqui agora um outro tipo de texto, né? Que é o texto para quem não... Então, vamos ler, vamos começar aqui, né? Vamos pegar as dicas que o próprio Enem já traz para a gente aqui, ok? Então, ó, o texto, que é esse aqui número 2 aqui, tá? Tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Então já contou pra gente que texto que é esse aqui. Para quem já jogou, né, e vai ver que tá escrito aqui, ó, Super Trunfo Tecmundo, né? Para quem já jogou, sabe que é uma cartinha lá que a gente vai disputar um com o outro lá. Tem um X de habilidade Y, o outro tem mais, outro tem menos, enfim, os jogadores vão ali disputando e tal. Mas pode ser também, né, para uma outra situação que eu não vou dar spoiler aqui, senão eu vou acabar dando a resposta para gente. Aí a nossa pergunta essa apresentação, quer dizer,
falar, né, a respeito, dados do Marcelo Gleiser, né, apresentados dessa forma aqui, subverte um gênero textual a quê? Ah, meu Deus, professora, socorro, porque eu não sei que diacho que é esse trem, né? De subverter, o que é isso? Calma, por isso nós estamos aqui, para você estudando antes, tá? É uma situação muito comum né, na interpretação textual e na produção textual, tá? A subversão de texto, né? O que é isso, subverter um texto? Fica parecendo que é uma coisa errada. Não é uma coisa errada. É quando a gente transforma gêneros textuais, né? A gente pegou aqui, ó, uma figurinha, né, de um jogo e a gente transformou a gente trouxe dados da realidade para dentro dela como se fosse uma espécie de biografia aqui, com uma maneira diferente. Então, subverter um gênero é transformar esse gênero, é misturar elementos de um gênero com o outro e fazendo uma outra coisa, assim como a gente faz com os classificados poéticos, por exemplo. Né? O marketing faz muito isso hoje. Né? E existe aí até uma discussão se está certo, se está errado, se é bom, se é bonito, se é feio, mas enfim. Para nós aqui não é isso, né? Então, qual que é o gênero que está sendo subvertido aqui, né? A carta de jogo. E qual que é a função, né, dessa carta de jogo? É trazer ali os dados de um personagem, de um ser qualquer, para mostrar as forças, os poderes, as habilidades que ele tem para eu poder concorrer com outros lá. Essa seria... Ai, falei, quase que eu fiz besteira. Faz de conta que vocês não viram o spoiler aí, né? Então, essa é o objetivo. Então, o que a gente tem que fazer aqui nessa questão? Para a gente conseguir acertar essa questão, a gente precisa entender o que é subverter um gênero textual. Agora a gente já sabe que é transformar um gênero no outro, né? E a gente tem que saber qual que é a função desse gênero textual que foi subvertido, que é a carta de jogo, a gente já viu aqui, né? E aí sim nós vamos para a nossa questão, para a gente começar a interpretar. Essa apresentação subverte um gênero textual ao. Como então, a pergunta é como que está sendo subvertido aqui? Como que o texto carta de jogo ele está sendo transformado, misturado, mudado? Quando vincula áreas distintas do conhecimento, esse gênero está sendo subvertido quando evidencia a formação acadêmica do pesquisador, quando relaciona o universo lúdico a informações biográficas, quando especifica as contribuições mais conhecidas do pesquisador, quando destaca o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Será que só eu colocar a imagem dele e o nome dele aqui é o suficiente para transformar ele numa cartinha de jogo? É isso que é suficiente? Essa cartinha de jogo, ela só se eu tiver o nome e a foto do sujeito já é o suficiente? Eu tenho que especificar as contribuições mais conhecidas dele? É só isso? Ou é relacionar o universo lúdico a informações biográficas? Ou evidenciar a formação acadêmica dele? Dar ênfase à formação acadêmica? Percebam que evidenciar a formação acadêmica, destacar o nome, especificar as contribuições, eles são similares. Por que eles são similares? Porque todas essas A, B, a D e a E são alternativas que trazem uma proposta de selecionar, de destacar uma parte apenas. E na figurinha, a gente já percebeu que, mesmo que eu nunca tenha jogado isso, a gente já viu isso de alguma forma, e aqui está claro para a gente, ela tem várias informações. Então, a B, a D e a E, elas já estão automaticamente descartadas, né? Isso, e a nossa resposta certa é a C, porque a A diz o seguinte, ó, vincular áreas distintas do conhecimento, não está vinculando áreas distintas do conhecimento aqui, né? Aí fala assim, mas está falando das contribuições. Falar da contribuição famosa, da área de atuação dele, não é vincular a áreas distintas de conhecimento, não. E nós estamos falando de gênero textual. Nós estamos falando da função do texto. Percebe? Então, bora lá? Outra dica, eliminar as alternativas que têm a mesma resposta ou resposta parecida. Nós acabamos de fazer uma situação semelhante, né? Porque o que acontece? Gente, só tem uma resposta certa, tá? Então, aquelas que forem sinônimos ali, óbvio que elas não podem ser a resposta certa. Então, vamos verificar aqui, ó.
A gente tem aqui um texto do Enem, uma questão aqui do Enem de 2015, né? E a pergunta que está posta para nós aqui, olha só, é a seguinte: o texto, foi mal, gente. O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e cumpre a função social de. Então, a gente tem aqui que descobrir qual que é a função social desse texto aqui. E aqui ele ainda conta pra gente que aqui não tem aquelas frases separadas, mas a gente tem uma informação aqui. O que está pedindo pra gente aqui, ó, é qual é a função social desse texto. Mas aí conta pra gente que esse texto que está aqui, ele integra um guia de modelos e técnicas na elaboração de textos, né? Então aqui, olha só, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que tentar encontrar no texto a função dele. Então, a gente está aqui a nossa função, olha só. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um texto simples de apresentação com a sugestão a seguir. Então, qual que é a função aqui? Isso que eu destaquei aqui para vocês é a função do texto. Qual que é a função? Eu não vou dizer para vocês agora, não. Vocês vão lendo enquanto a gente vai passando aqui, vocês vão lendo e vão me contando aí. O que isso aqui, olha só, está contando para mim aqui? Isso aqui, ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai receber e faça um texto assim, blá, 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 blá. Isso aqui está divulgando um padrão oficial de redação? Está indicando um modelo de currículo? Está instruindo o leitor? Está respondendo? Está orientando? Então, vamos ver. Outra coisa, então, para isso, outra coisa que a gente vai prestar atenção aqui. Nesses verbos que estão aqui, ó, em cada questão, tá? Então, aqui, olha só. Quando eu falo divulgar e indicar, divulgar um padrão e indicar um modelo, aqui, esses dois verbos, eles têm uma função semelhante. Divulgar um padrão e indicar um modelo de currículo, indicar um modelo não deixa de estar dentro de divulgar um padrão oficial. Um modelo é um padrão. Então, percebem que aqui nós temos alternativas semelhantes. Então, ó, já estão cortadas. Quando a gente tem aqui instruir, depois a gente tem, né, e orientar. Quando a gente tem instruir e orientar, instruir o leitor sobre como ser eficiente, orientar o leitor sobre como alcançar, remetem a ensinar, ok? E o responder aqui, foi mal, gente. E o responder aqui, ele já é uma situação totalmente diferente, né? O instruir e orientar, eles remetem a ensinar, beleza. Aí você vai falar assim, você está me confundindo, porque se você falou que divulgar e indicar, eles são semelhantes, então eu já posso descartar? Então, instruir e orientar pela mesma forma, tá? Não necessariamente. Nós temos que voltar lá, o nosso objetivo é a função social desse texto. Qual que é a função social desse texto? Ao enviar, a pessoa fala assim, ó, que ela está dizendo para a outra, ao enviar o seu currículo, você tenta fazer isso, ou aquilo outro. O que ela está fazendo aqui? Ela está divulgando um padrão? Ela está indicando um modelo? Não. Ou ela está instruindo, ou ela está orientando. Ela não está respondendo uma pergunta, porque não tem nenhuma pergunta aqui sendo feita. Aí você fala assim, tem sim, posso mandar por e-mail? É o título do texto, né? E aí, isso aqui é uma estratégia que a pessoa usou aqui para chamar a atenção do leitor, e aí ela vai dizendo, olha, você pode mandar o currículo por e-mail, mas quando você for mandar, você faz assim, assim, assim. Então, a função social desse texto aqui é dizer para o fulano de tal que quer mandar o e-mail como que ele vai mandar o e-mail, ok? Então, ó, responder, divulgar e indicar já está fora. Né? Por quê? Porque a gente pegou aqui principalmente o divulgar e indicar, que tem a mesma função, aqui ó, é basicamente a mesma coisa. Então aqui a gente já vai excluir, tá? O responder porque ele é o diferentão e aqui não está respondendo uma pergunta. Aí restou para a gente instruir e orientar. Instruir e orientar podem ser sinônimos de ensinar, pode. Mas aqui, a função social aqui é instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio do currículo por e-mail
ou é orientar o leitor sobre como alcançar o maior número possível de selecionadores de currículos? Os verbos, eles têm um sentido semelhante, mas o resto da frase não tem. É a nossa letra C, porque está ensinando a pessoa como ser eficiente para mandar um e-mail, um currículo por e-mail. Não está falando de como ele vai alcançar o número possível de selecionadores de currículo. Não fala isso aqui em momento nenhum, ok? Vamos à nossa próxima dica? A nossa próxima dica, ela diz respeito aqui, ó, de textos que têm informação não verbal. Informação não verbal são imagens, tá, gente? Como chart, caricatura, cartaz, enfim, né? Quando a gente se deparar com esses textos, com questões que tenham gráficos, tá? A gente não deve jamais, em tempo algum, se ater apenas às palavras, não, pessoal. Esses textos, quando essas questões, como é o caso dessa questão aqui de 2012, que traz esse cartaz para a gente aqui, tá? Questões como essas aqui, a gente deve prestar atenção tanto no que está escrito quanto nas imagens, tá? Então, bora lá, vamos pegar todas as dicas que a gente já teve até agora para a gente conseguir responder isso aqui. Então, primeira coisa, vejam bem, aqui está contando para a gente, traz uma informação, né? Isso aqui foi um cartaz que foi afixado nas bibliotecas centrais e setoriais da Universidade Federal de Goiás, em 2011. Então, é uma informação que trouxe para a gente, que isso aqui é um cartaz, e é um cartaz que foi colado lá nas bibliotecas. Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero, né? Qual que é o gênero? Cartaz, já falou pra gente que foi um cartaz. Então a gente já sabe que é um cartaz. Qual que é a finalidade comunicativa de um cartaz? Divulgar alguma coisa, etc, etc. Não é isso? Então, olha só. Considerando essa finalidade comunicativa, desculpa, gente, né? E o contexto específico, né? Qual que é o contexto específico? O sistema de biblioteca da Universidade Federal de Goiás. Então, esse cartaz tem como função predominantemente de quê? Então, bora lá. A gente primeiro, então, tem que considerar a finalidade comunicativa. A finalidade comunicativa de um cartaz, e detalhe, dentro daquele contexto específico. Qual que é o contexto? Lá ser colado nas bibliotecas lá, tanto centrais quanto setoriais lá da universidade. Então, aqui nesse caso aqui, ó, o objetivo do cartaz é o quê? Vender uma ideia ou um produto. Não é esse o objetivo de qualquer texto publicitário? Então, qual que é a ideia, qual que é o produto que está sendo vendido aqui por esse cartaz? O que está aqui, ó. Espera só um pouquinho, vamos voltar aqui. Cumprir prazos é uma obra-prima. O atraso na devolução de livros acarreta multa e gera transtornos para usuários. Respeite as datas e os aspectos de devolução. Então, olha só. Para que o que ajudou, tanto da informação verbal, que eu tenho escrito, e não verbal, para fazer com que esse cartaz aqui cumprisse a sua finalidade comunicativa, que é de convencer o leitor, o interlocutor, a fazer o quê? A devolver o livro. O que foi? A gente tinha que associar essa frase aqui, porque se você for pensar bem assim, olha só, o que tem a ver uma obra de arte com esse, né? O que tem a ver um cartaz que é para eu devolver livro no prazo certo, com cumprir prazo é uma obra de arte e um trem aqui com esses relógios aqui. A gente precisa associar esse anunciado aqui, obra-prima, né? Com essa imagem do cartaz aqui, que é uma obra de arte, que é uma obra-prima. Então, assim como o camarada que fez isso aqui muito bem feito, você também precisa fazer para cumprir seus prazos, tá certo? Se a gente não leva isso aqui em consideração, se a gente tem aversão a obras de arte, a pintura principalmente, a gente vai correr o risco de errar por bobagem, tá? Então, qual que vai ser a função predominantemente desse cartaz aqui? Socializadora, contribuindo para a popularização da arte? É esse o objetivo? Divulgar essa arte que está aqui? Sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte? É isso que
que a biblioteca está querendo, né? É uma função estética, porque propicia uma apreciação despretensiosa da obra? É isso? Está querendo trazer, não, nós vamos pôr cartaz aqui para as pessoas apreciarem essa obra de arte. É uma função predominantemente educativa, porque está orientando o comportamento dos usuários do serviço da biblioteca, né? Do sujeito que pega e devolve o livro? Ou é uma função predominantemente contemplativa, porque evidencia a importância dos artistas internacionais? Né? E aí, quem falou a letra D está certíssimo, né, gente? Porque aqui não tem o objetivo de popularizar a arte, nem de considerar a leitura como arte, nada nesse sentido. Mas, para facilitar para a gente entender o que ele está pedindo aqui, a gente precisa fazer essa associação dos dois, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos ficando por aqui. E no próximo vídeo eu vou gravar mais algumas dicas para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo, que nós vamos chamar de Dicas Parte 2.